noite. Iniciamos mais uma rodada de sabatinas das eleições municipais 2024. Dessa vez, falamos com os eleitores de Hortolândia. Ao longo dessa semana, vamos conversar com os candidatos e candidatas que desejam ocupar a vaga majoritária da Prefeitura de Hortolândia. Como símbolo do compromisso com a democracia, a RFTV abre esse espaço para que candidatos e candidatas apresentem os projetos e as ideias de quem quer governar Hortolândia nos próximos 4 anos. A sabatina de hoje também pode ser acompanhada pelo aplicativo RFTV Play. E me acompanham nessa rodada os jornalistas Daniel Lobinho, da Rádio Transamérica FM. Boa noite. Muito boa noite, Noêmia. Boa noite, candidata. Boa noite, Leandro. Boa noite, telespectadores. E também o Leandro Moretti. Boa noite, Leandro. Boa noite, Noêmia. Daniel, boa noite também, candidata, e aos telespectadores. A ordem de participação dos candidatos foi definida por meio de sorteio e a primeira candidata a falar com a gente é a Aline Nunes, do Partido Democracia Cristã. A Aline é empresária, tem 38 anos, é casada e tem 2 filhos. Formada em administração e psicanálise. Atualmente é a presidente da Associação Comercial e Indústria de Hortolândia e do Conselho da Mulher, Empreendedora e Cultura. Bem-vinda, candidata. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite. Essa entrevista pode ser acompanhada, além de ser acompanhada pela TV aberta, canal 8, e pela Sky, canal 547, também pode ser vista pelo YouTube, no nosso canal RFTV Oficial, e pelo nosso aplicativo RFTV Play, e também pela Rádio Transamérica FM, que transmite simultaneamente essa sabatina. Candidata, vai aparecer na tela para você um reloginho. Esse relógio vai marcar uma regressiva de 30 minutos. Durante meia hora, sem intervalo comercial, você vai responder as perguntas dos jornalistas e também a questionamentos da população. E abrindo essa sabatina, para a gente dar o play nessa sabatina, já fiz a sua apresentação, você tem uma vasta experiência, né, como no mercado, na vida pública, e eu gostaria de te perguntar, então, por que você quer ser prefeita de Hortolândia? Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Falar sobre essa escolha, essa decisão, é falar sobre propósito. Eu sempre falo que nós somos colocados nas nossas vidas diante de oportunidades conforme você entende qual é o seu propósito de vida. E a minha vida toda, para quem me conhece, está aqui assistindo, sabe que a Aline sempre serviu, ela sempre teve a oportunidade de estar sendo voz de algum grupo de pessoas, desde quando era a época de escola, representante de sala, a Aline era escolhida, a Aline vai à frente, a Aline apresenta o trabalho, a Aline faz. E assim eu fui entendendo que esse era o meu propósito. E após 3 anos estar à frente da Associação Comercial nesse grupo de mulheres empreendedoras, que é o SEMEC, eu fui conhecendo um pouco mais da realidade dessas mulheres que empreendem, que precisam deixar seus filhos na escola, que depende da saúde, principalmente mental, que eu também fui ali me dedicar a estudar a psicanálise, a saúde mental das pessoas, de ter experiência já com administração de empresas, gestão de pessoas, de negócios. Eu sempre fui colocada diante de oportunidades e a Aline, eu falo que o meu sobrenome é coragem. Eu nunca fujo de desafios. Eu sempre digo sim e aprendo com eles. Então, quando você é colocado diante de oportunidades, que o seu propósito faz parte, servir, você diz sim. Então, quando eu recebi essa oportunidade de ser candidata a prefeita na cidade de Hortolândia, eu falei, bom, vou dizer sim, porque é mais uma oportunidade de cumprir o meu propósito, que é servir o povo, que é servir a população. Então, ser candidata, ser prefeita da cidade de Hortolândia, primeiramente, eu vou ser a primeira a servir. Servir o servidor, servir a população e fazer a diferença na vida das famílias, porque as famílias estão precisando. Então, a primeira bandeira aí que eu apresento a defender e lutar por ela é a família. Muito obrigada, candidata. Eu passo a palavra agora para o Daniel Lobinho, da Rádio Transamérica. Daniel? Muito boa noite, candidata. No eventual mandato, como será a sua relação com o Poder Legislativo de Hortolândia? Olha, falar sobre o Poder Legislativo hoje é saber que tem pessoas que estão há muitos anos lá. Eu, nova na política, primeira vez candidata, eu entendo que também precisa renovar. Precisa trazer ali pessoas com um gás novo, uma visão nova, para trabalhar junto. Vamos trabalhar junto porque é preciso, não tem como trazer o projeto do Executivo se não tiver o Legislativo ali apoiando, né, e dando ali o aval
tem que ser junto o trabalho. Então, eu acredito que chegou para a Hortolândia o tempo novo, é uma renovação de ter uma visão nova, uma mente nova, uma mentalidade nova, uma gestão nova, não só no executivo, mas no legislativo também, para poder caminhar junto, né? Tem que falar a mesma língua. Leandro Moretti. Oi, candidata. Boa noite. A senhora, na abertura, disse que logo desde pequenininha a senhora percebeu um propósito, né, de vida da senhora, que é justamente servir. E a senhora, ao longo dos últimos anos, enfim, a senhora até citou um pouco, cumprimentou, né, as mulheres empreendedoras do município de Hortolândia. E quando a gente... E a senhora também fez psicanálise para trabalhar com saúde mental, inclusão. E é dentro desse tema de inclusão que eu gostaria de abordar com a senhora, principalmente, depois a gente fala das mulheres, mas agora dentro das escolas, né? Crianças com síndrome de Down. A gente tem visto nos últimos anos muito bullying, onde os pais não conseguem um ensino de qualidade para os seus filhos. Quer dizer, tem sido feita a exclusão dessa criança. Então eu gostaria de abordar, e a senhora como mãe, como mulher, entende muito bem disso, do que eu estou falando. Caso seja eleita, qual é a proposta que a senhora tem de inclusão para as crianças de Hortolândia? Olha, essa pergunta ela é perfeita para o que eu tenho ouvido da população e realmente a gente traz essa bandeira que é a inclusão. Quantas mães, inclusive empreendedoras, mas até um pai, tem um pai que me chamou no direct no Instagram. O candidato, eu não a conheço, mas né, tenho visto, acompanhado a senhora. Eu tenho um filho autista e eu tenho a dificuldade dele na escola hoje. E ali citou a dificuldade. E não vejo nenhum candidato trazendo essa bandeira, trazendo um projeto para isso. E aí eu falei para ele, eu como mãe, é meu dever ter um projeto de inclusão, porque eu tenho filhos pequenos na escola e também eles podem também estar sofrendo algum bullying, né? Talvez por peso ou por alguma deficiência, nós não sabemos porque eu tenho uma bebê de 1 ano, então ela ainda vai desenvolver. Então, o projeto de inclusão, ele precisa existir dentro das escolas. Em Hortolândia isso está muito defasado, porque precisa-se ter uma professora, eles falam auxiliar dentro da sala de aula. Eu tenho amigos, eu tenho uma empreendedora muito querida, inclusive, que ela tem um filho TDAH e autista, em grau muito alto, os dois, estão entrando na pré-adolescência. Inclusive, ela fala que ela empreende hoje por conta desses filhos. E a dificuldade dela hoje na escola municipal é ter esse diálogo dentro da escola. Então, essa auxiliar tem que estar na sala de aula, porque esse professor, com uma sala de aula com mais de 30 alunos, não consegue atender. Então, a inclusão ela precisa vir da necessidade de ouvir, não só esses pais, como esse professor também. Porque será que esse professor, esse servidor, ele está preparado com a inclusão? Como que ele recebe esse aluno que tem essa deficiência? Então, o nosso olhar, o meu plano de governo, as minhas propostas, é olhar para o servidor também. Porque às vezes ele também não está sendo preparado para receber. Como ele faz a inclusão de um aluno autista, de um aluno síndrome de Down? Então nós temos com certeza, como mãe, como mulher, um projeto para trazer a preparação para esses profissionais, para esses servidores públicos e de alguma forma dentro das escolas para esses pais também se sentirem acolhidos. Ao deixar esses filhos, eles voltarem para suas casas ou irem para os seus trabalhos, confiantes que esses filhos estão sendo bem aceitos e que eles estão sendo incluídos em toda a proposta da sala de aula. Candidata, até porque muitos pais não têm como matricular numa escola particular, a gente vê esse problema também nas escolas particulares. Não é somente nas escolas do Estado, não são as escolas apenas do município. Agora, trabalhar também com psicólogos dentro das escolas, vocês veem como uma alternativa? Com toda certeza. Inclusive, eu já tenho aí um grupo de pessoas totalmente engajadas. Dona Aline, estamos torcendo para que isso aconteça em Hortolândia, porque nós queremos servir. É tão lindo ver as pessoas querendo servir o povo, servir com aquilo que eles têm de melhor, com aquilo que eles estão transbordando, que é o trabalho, amam o que fazem. Com certeza nós teremos psicólogos, psicanalistas, psicopedagogos, precisam, porque nós não temos isso também na rede de forma ativa. Neuropediatra, que é onde identifica, traz o diagnóstico para essa criança. Falta isso na cidade de Hortolândia, falta isso na saúde pública. Então, com toda certeza, nós estaremos tendo esse olhar de cuidado.
Obrigada, candidata. E os jornalistas da nossa redação têm uma pergunta para a candidata. Começamos com o jornalista Vinícius Boer. Vamos acompanhar. Boa noite, candidata. A Lei Maria da Penha completou no último mês de agosto 18 anos. O Brasil tem uma das melhores leis do mundo, isso é fato, no combate à violência doméstica. Mas o desafio ainda é muito grande para as cidades aqui da nossa região. Nesse sentido, qual que é a sua proposta para combater na cidade de Hortolândia os casos de violência contra a mulher, seja violência física, psicológica ou sexual? Como garantir na cidade uma rede de proteção eficaz às vítimas? Existe hoje no Estado a Casa da Mulher Paulista. E nós estamos buscando trazer esse projeto para a cidade de Hortolândia. Trazer uma casa de acolhimento para essas mulheres, não só psicologicamente, juridicamente, onde tem um trabalho junto com a Delegacia da Mulher, onde essa mulher, se ela estiver numa situação, preciso de ajuda, preciso de socorro, sou agredida, preciso de ajuda financeira, principalmente o empreendedorismo, quantas mulheres, quando a gente incentiva a aprender, a trabalhar, ter a sua própria renda, porque muitas estão em dependência emocional, mas muitas em dependência financeira para poder sair de uma situação de agressão, né, de estar ali aprisionada dentro de um lar. Então, quando nós olhamos para essa mulher, eu entendo que ela precisa da ajuda psicológica, do auxílio financeiro, do auxílio jurídico. Então, uma das nossas propostas é trazer a Casa da Mulher Paulista, onde nós vamos ter lá dentro esse respaldo para essas mulheres, onde elas vão ser atendidas e acolhidas e, de alguma forma, direcionadas, porque não é só acolher e para ela sair para fora, onde ela vai trabalhar, o que ela vai fazer, como ela vai dialogar lá fora. Né? Então, nós vamos cuidar dessas mulheres com muito carinho. Eu já faço isso como psicanalista. Muitas pacientes saiam desse estado, estão saindo desse estado, né, da dependência, e nós vamos trazer esse projeto com toda a certeza, de forma que atenda o município de Hortolândia. Obrigada, candidata. E agora, quem pergunta é a jornalista Ingrid Voit. Vamos acompanhar. Olá, candidata. Boa noite. Eu quero saber as suas propostas para a área da habitação. A minha pergunta é: como você vai ampliar o acesso à moradia digna para as famílias de baixa renda em Hortolândia e como você pretende viabilizar novos projetos habitacionais? Nós temos um projeto para o município de Hortolândia, que é o PAM, que é habitação municipal, que é o programa municipal. Nós temos em Hortolândia hoje programas que são estaduais e federais. Hortolândia hoje é uma cidade onde ela tem ali um orçamento de R$1.700.000, onde esse orçamento não está sendo disponibilizado a atender realmente as pessoas que estão em estado vulnerável, que é a moradia. Então, nós trazemos um projeto para a cidade de Hortolândia que é municipal e a verba, o orçamento para isso não está sendo um olhar realmente para a população. Falar sobre isso eu preciso falar porque é verdade, isso acontece, são beneficiados pessoas por interesse. Então, não são realmente, nós não estamos vivendo hoje uma gestão realmente para quem precisa na cidade de Hortolândia. É para quem está ali trazendo a barganha, a troca. Então, quando eu olho para Hortolândia e falo, tem pessoas que precisam da casa, que precisam da moradia e não estão sendo atendidas porque estão sendo beneficiadas pessoas que nem precisam, no caso. Então, nós temos um projeto que é trazer o programa habitacional municipal, que hoje não existe na cidade de Hortolândia. Então, é fácil eu gerenciar um projeto que vem de fora. É fácil fazer gestão de algo que vem do Estado, que vem, né, vem do governo. Mas e o município? Fazer do início, planejamento, eu tenho batido nessa tecla. Eu, como gestora e administradora, eu preciso olhar para a cidade, ver os números, ver a demanda e fazer planejamento. Então, hoje, a situação hoje de moradia vulnerável na cidade de Hortolândia não está sendo atendida. Então, nós temos um projeto para fazer esse programa ser municipal, nascer de Hortolândia, ser gerenciado por Hortolândia, mas não algo de fora que vem pronto. É fácil, eu preciso começar e planejar ouvindo e vendo quais são os números que preciso. Então, a gente tem esse programa municipal de habitacional municipal. Candidata, qual que é o espaço dentro do seu plano de governo
para o meio ambiente, para a preservação do meio ambiente, para ações de desenvolvimento sustentável e até para amenizar as consequências das mudanças climáticas, que não está muito longe da gente, a gente está sentindo isso. Quando nós falamos de meio ambiente, a gente já pensa em lagos, em árvores, né? A gente pensa aquilo que é verde. Meio ambiente é também o cuidar, vou dar um exemplo, do quintal da minha casa. Se eu tenho ali árvores, se eu tenho condições de estar armazenando água, eu tenho que cuidar por conta da dengue. Prevenções. Cidade de Hortolândia hoje, estão se fazendo praças, lagos, dizem fortalecer o meio ambiente, mas não tem a manutenção. Então, hoje, a Hortolândia, nós vamos ir com um projeto de fazer que aquilo funcione e não seja abandonado. Porque se é o meio ambiente, eu tenho que cuidar daquilo que traz qualidade de vida e é saudável para a população. Então, o nosso projeto é trazer cada vez mais a arborização, os lagos, trazer as lagoas, os parques para as famílias, onde tem um ar, onde tem um ambiente familiar, mas eu preciso fazer isso e cuidar. Não deixar esses lagos ficarem contaminados, não deixar essas praças serem destruídas. Então, tudo aquilo que eu não cuido se torna o que? Lixo, se torna entulho, e isso, para a nossa respiração, aquilo vai se tornando prejudicial. Então, quando eu falo de queimadas, por um exemplo, como que está sendo cuidado esses lugares onde tem mata? Qual está sendo o olhar de manutenção, de segurança? Quem são essas pessoas que estão lá atacando? Então, eu falo que é muito sobre a manutenção, é o olhar do cuidado. Eu faço, eu inauguro, eu crio, mas eu cuido. A mulher tem esse olhar. A mulher, ela cuida. A mulher, ela tem o olhar mais para frente. Filho, ali você vai machucar o dedo. Filho, ali vai quebrar. Filho, ali você vai cair. Então, eu como mãe, eu como administradora, eu me antecipo das coisas. Então, eu vejo a Hortolândia hoje precisando desse cuidado de fazer gestão já se antecipando do que pode acontecer. E falar de meio ambiente, se eu crio um lago, se eu crio uma praça, eu preciso saber como que eu vou manter ela, né? Então, a gente tem um projeto aí realmente de revitalização, um projeto de criação, sim, desses lugares onde tem arborização, onde tem praças, onde tem lagos, mas a gente precisa cuidar. E a gente vai cuidar, a gente garante isso. Obrigada, candidata. Daniel? Candidata, muitas cidades aqui da região vêm enfrentando um problema que é o aumento da população de rua. No seu programa de governo, quais são as ações no eventual mandato para cuidar dessa população que vem aumentando a cada dia em toda a cidade da região? Eu acho interessante, falando ainda sobre o servir e o propósito. Existem projetos de igrejas, existem ONGs, existem associações no nosso município que querem estar fazendo parte disso. Então, nós queremos trazer uma administração e uma gestão participativa, onde aquelas pessoas que querem ajudar possam também, de alguma forma, servir. Então, nós queremos trazer esse ajuntamento, esse exército de pessoas querendo ajudar o próximo. Então, nós vamos ter, dentro da prefeitura, dentro da gestão, políticas públicas para cuidar desses moradores, para trazer para eles ali um lugar onde eles possam se alimentar, onde eles possam, né, ter o banho, o cuidado com eles, mas também ter pessoas que estão dentro desses projetos de ONGs e igrejas também junto para poder nos auxiliar. Porque eu falo que não é só promessas, a gente não quer fazer promessas para a população, a gente quer trazer propostas. Então, sobre essa questão, né, dos moradores de rua, nós temos uma proposta de unir forças com pessoas que estão querendo fazer parte desse acolhimento. Então, eu acredito que vai dar bom resultado. A gente precisa cuidar, precisa olhar, mas a gente precisa de pessoas que querem realmente unir forças. Então, a gente precisa entender de onde são, por que estão na rua, né, por que o emprego. A gente vai ter que entender qual é a situação realmente desse morador de rua. E ao entender, ao ouvir, a gente trazer ali a solução. Então, a gente quer trazer a união de pessoas que querem estar junto nesse projeto com a gente. Leandro Moretti. Ainda dentro desse tema, candidata, são tantos, né? Eu queria falar também de destinação de resíduo sólido, mas vamos pegar aqui o gancho do Daniel, falar do trabalho dos CAPs, justamente com relação a essas pessoas hoje em situação de rua, usuários, infelizmente, de crack principalmente. E a senhora citou ONGs, citou igrejas, mas eu gostaria de saber também, caso eleita, de que forma que a senhora pretende trabalhar com a Secretaria de Assistência Social
Porque a senhora falou, vamos dar banho, vamos acolher e tal. Ok, né? Mínimo de dignidade para o ser humano. Mas e o problema mesmo? E a questão das drogas? E a questão dessa pessoa estar sem emprego? De que forma que a senhora pretende trabalhar com esse cidadão? Até eu falei isso um pouquinho no final, que é o ouvir. Eu preciso entender o porquê que ele está na situação de rua. O porquê que ele escolheu isso ou porque ele foi colocado nessa situação. São duas vertentes, né? Ele escolheu, porque existe muito isso. Não sei, né? Quando a gente ouve morador de rua, muitos escolheram estar ali. Quer estar ali. Porque eu já ouvi. Tem casa, tem família, mas escolheu estar ali. Mas também tem aqueles que foi colocado. Perdeu a casa, perdeu a família. Então, entender, dialogar e ouvir a situação. Os CAPs, falando sobre os CAPs. Assistência social, hoje, ela precisa estar indo até o local, o problema, o foco do problema, ouvindo e fazendo essa análise e o diagnóstico. Eu vejo uma deficiência muito em diagnosticar realmente qual é a raiz do problema. A raiz do problema, como administradora, quando eu entendo dentro de uma empresa um problema, eu preciso ir lá, qual é o foco, qual é a raiz. E dali eu venho trabalhando a solução. Então, ouvir, entender qual é a situação. Se ele tem uma casa, se ele tem uma família, eu preciso trazer de alguma forma para ele esse acolhimento, mas também de trazer ele de volta para esse lar, para essa família. Porque se é ele que escolheu estar na rua, aí é uma outra questão. Agora, não tem família, não tem casa, aí esse CAPS, essa situação que é de ter um lugar para ele, a gente vai preparar e vai entregar para ele. Então, o diagnóstico, ver a raiz do problema, eu acho que é importante para a gente poder atender até essa questão. Como resolver o problema desse morador? Dar o alimento, dar o banho, mas como eu resolvo a situação dele, de incluir ele novamente na sociedade? É o diálogo, vou precisar ouvir e diagnosticar, né? Candidata, nós fomos às ruas e nós perguntamos para as pessoas se elas tivessem oportunidade de fazer uma pergunta para o candidato a prefeito, o que elas perguntariam? Então, cada papelzinho desse é uma pessoa que a gente perguntou. E agora aqui por ordem de sorteio, a gente vai sortear uma pessoa, na verdade serão duas, essa e mais uma, para a gente saber o que essa pessoa gostaria de te perguntar. É o Oswaldo Raimundo, e a pergunta dele é sobre emprego. Vamos acompanhar. Qual é essa proposta de geração de emprego de Hortolândia? Oswaldo, obrigada pela pergunta. Olha, essa parte do emprego, nós vivemos ali dentro do empreendedorismo uma dificuldade de incentivo para isso, né? Eu acredito que trazer empresas para Hortolândia, isso está acontecendo na gestão, não falo atual porque essa gestão ela é de 20 anos, né? São os mesmos há 20 anos, estão vindo empresas para Hortolândia. Mas o que eu ouço? Essas empresas estão contratando funcionários, colaboradores das cidades vizinhas. Então, falar sobre emprego é trazer um programa de incentivo, de capacitação e qualificação e até de oportunidade para os moradores de Hortolândia. O caso, por um exemplo atual, é de uma mulher que 5 horas da manhã ela pega um ônibus, corre o risco no ponto de ônibus, mas para poder viajar e trabalhar fora, porque ela não tem oportunidade na cidade. Então, quando eu ouço uma pergunta sobre emprego, eu vejo a necessidade de trazer um incentivo e um programa para que as empresas na cidade de Hortolândia estejam contratando os moradores de Hortolândia. Porque tem empresas, tem comércios, mas eles contratam de fora e a gente precisa trazer para a população essas oportunidades. A próxima pergunta, eu vou pegar aqui, é sobre áreas de lazer. É o João Dorival que fez a pergunta. João Dorival, vamos acompanhar a pergunta dele. Eu gostaria de saber se vai melhorar a parte de infraestrutura nos parques, que eu acho que está meio degradado, não está sendo bem cuidado, tem muitos parques que estão quebrados, brinquedos, parques para fazer exercício estão quebrados também. Eu acho que é isso daí, o que eu gostaria que resolvesse. Eu falei um pouco sobre isso também. Falar sobre parques, áreas de lazer, eu preciso bater na tecla da manutenção, você viu, tudo quebrado, tudo destruído, e da segurança. Porque se eu tenho ali o cidadão que vai lá, quebra e destrói esse brinquedo, destrói esse banco, destrói essas praças, falta segurança. Então eu preciso ter ali a ronda, eu preciso ter o guarda municipal,
o que eu ouço muito da população é: nós não conseguimos levar nossos filhos nas praças que estão sendo feitas, que são muitas na cidade de Hortolândia, porque corre o risco do assalto, corre o risco desse filho ter acesso ali aos usuários, a questão das drogas. Então, respondendo essa pergunta, nós vamos ter que trazer realmente o olhar de segurança, de manutenção, de cuidado para que essas praças, esses parques, eles estejam bonitos e inteiros para a população usufruir. Questão de saúde, candidata, nós falamos aí sobre meio ambiente, sobre empregos, né? Mas a questão de saúde na cidade de Hortolândia, a gente sabe que é um problema que precisa ser olhado com atenção, né? Como que a gente pode encarar isso dentro do seu plano de governo? Eu tenho pouco tempo, mas eu quero dar um relato. Não era para a Aline Nunes estar aqui hoje. A Aline Nunes, ano passado, correu o risco de morrer por uma septicemia, uma infecção generalizada no Hospital Mário Covas, na cidade de Hortolândia. Porque eu tive minha bebê o ano passado, e a minha bebê também, a questão do parto, que eu não tenho como relatar tudo, mas ela teve sofrimento fetal e eu tive uma infecção da mama. Uma infecção que os médicos não identificavam, não era uma mastite normal, e essa infecção ficou 15 dias, eles me mandando ir para casa com antibiótico, porque não tinha um exame específico e eles não poderiam fazer nenhum tipo de cirurgia, nada. Eu precisei fazer uma vaquinha com a família para fazer uma cirurgia aqui na maternidade de Campinas. Então, quando eu vi a minha realidade, que foi ano passado, e recebi essa missão esse ano, eu falei, eu preciso cuidar com toda a garra da segurança na cidade, porque nós precisamos olhar para a população de forma digna. Falta médico, o hospital não atende a demanda, são 60 leitos. Os UPAs, eles não estão comportando hoje o número de pessoas em emergência. Os postos de saúde não têm médicos, nós temos clínico geral fazendo exames ginecológicos, atendendo a ginecologia, porque falta médico. A especialidade, que é onde atende a população, para zerar a fila da ortopedia, 10 anos. Então, hoje a saúde precisa urgente de um hospital que atenda a população em demanda. Mais de 200, tem que ter 240 leitos no mínimo. A cada 1000 cidadãos precisa ter um leito. Especialidade, a gente precisa reformar aquele centro de especialidade, não dá para ligar um ar-condicionado com o risco de explodir. Está uma situação precária a saúde na cidade de Hortolândia. Então, nós temos o projeto do AME, que é o Ambulatório Médico de Especialidade, onde vai agilizar o diagnóstico, principalmente para as mulheres. Tem mulheres que exame que é preventivo, 1 ano de espera. Como que ela vai ter o diagnóstico? 1 ano esperando. Psiquiatria, quantas mães relatando que os filhos dependem do remédio, mas não conseguem o atendimento, porque esses médicos estão de férias, não está atendendo e é urgente. Uma mãe falou, Aline, eu preciso deixar o meu filho preso dentro de casa, do quarto, porque enquanto ele não se medicar, ele não pode sair para a rua. Então, nós precisamos ter o olhar de urgência, é urgência para a Hortolândia. Nós temos a proposta de construir um hospital, porque tem condição sim. Nós estamos estudando números e sabemos de construir um hospital em tempo recorde e trazer para esses postos de saúde, esses UPAs, médicos que possam atender. A demanda tem que ser muito grande de médicos para poder atender a urgência. E aumentar, construir mais 2 UPAs, construir mais postos de saúde. Temos que ter os medicamentos. Não tem remédio para a população. Então, falar que Hortolândia cresceu mesmo, muito, aceleradamente, mas não está saudável. E tem uma frase que eu sempre digo, uma cidade saudável prospera, uma cidade doente não. Então, Hortolândia hoje ela está crescendo, mas ela não é uma cidade saudável, porque as pessoas estão doentes. Então, não prospera em todas as áreas, eu não falo só de dinheiro. Prosperidade de alegria, de paz dentro do lar. Então, precisamos olhar para a Hortolândia. Saúde é emergencial. Candidata, nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de saber, para você estar falando sobre emergência, eu gostaria de saber de você, se você fosse eleita hoje e tivesse que tomar a primeira medida na cidade, que você fala, é esse o gargalo que a gente precisa aliviar, qual seria? Contratação de médicos, urgente, porque nós estamos indo em postos de saúde onde não tem médico atendendo. Estão desmarcando as consultas, não tem médico, ele saiu, foi demitido, alguma desculpa. Urgente para resolver o gargalo. Contratação de médicos, isso é urgente. Não temos médico nos postos de saúde, nos UPAs, no centro de especialidade.
urgente contratação de médico. Tá certo, candidata. E olha aqui, o tempo nosso está correndo. A gente tem agora 2 minutos e 22 segundos. E eu gostaria, então, que você falasse um pouquinho. Então, o microfone fica à sua disposição para você fazer as suas considerações finais e dar o seu recado para o pessoal de Hortolândia. Nós vivemos hoje em Hortolândia a necessidade de uma transformação. É uma transformação de mentalidade. A cidade de Hortolândia está sendo governada há 20 anos pelo mesmo grupo político. São os mesmos, só muda as cadeiras. Você que já me viu, eu já fui até a sua casa, você que já me encontrou na rua, porque nós estamos fazendo esse trabalho realmente de ir à população. Não temos coligação, estamos com um partido só, que é o Democracia Cristã. Estamos vindo na garra, na coragem de ser a voz que você, cidadão, precisa na cidade de Hortolândia. Estamos sendo muito bem recebidos por vocês, primeiramente por ser um novo e também por ser uma mulher. Eu acredito que chegou a hora, nós precisamos nos movimentar, precisamos fazer o que precisa ser feito. E isso é na hora da urna, é o voto. Não tem como falar, eu posso ficar falando aqui metaforicamente, mas é o voto. O voto é o que muda a realidade. Você, cidadão, que quando eu ouço você está dizendo precisamos do novo, precisamos mudar, chega dos mesmos, porque é isso que nós temos ouvido da população. Precisamos, então, ter a consciência do voto. Precisamos ir fazer a nossa parte. Então, eu peço a oportunidade para ser a prefeita que Hortolândia precisa, para ser a mudança, a renovação que Hortolândia precisa. Estamos prontos para isso, estamos preparados para isso. E eu acredito que Hortolândia chegou a hora dela prosperar. Mas prosperar num todo, não é só para um grupo. Todos precisam prosperar. A saúde precisa ser olhada com amor e cuidado. O emprego, a segurança, todas as áreas que são necessidade do cidadão. Trazer dignidade para você, pai, mãe, para você que tem sua casa, sua família. Eu estou aqui, eu sirvo a minha família, eu sou mãe, eu sou esposa, e eu estou colocando a minha voz, colocando a minha vida, o meu propósito para servir e ajudar a sua família também. Peço a oportunidade para nós trazermos a mudança para Hortolândia. Obrigada, candidata. E chegamos ao fim de mais uma sabatina de candidatos e candidatas à Prefeitura de Hortolândia. Eu agradeço mais uma vez a todos os colegas que estiveram aqui com a gente. Daniel, da Transamérica, muito obrigada por sua participação. Boa noite. Muito obrigado, Neema. Boa noite para você. Boa noite, Leandro. Boa noite, candidata. Leandro, boa noite. Boa noite, Noêmia. Obrigado também, viu? Daniel, boa noite para você, candidato. Boa noite. E boa noite você, telespectador. Acompanhe a nossa programação, porque neste espaço aqui a gente vai ouvir outros candidatos da nossa região. A sabatina feita com os candidatos ficarão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e que sua escolha seja consciente e segura nas eleições. Tchau!